Senhor, irmãos, tem uma mensagem aqui, lá em 1 Pedro 4,7, alguns deveres dos crentes, dos cristãos, né? Uns para com os outros. Deus abençoe essa palavra, né? Que ela possa vir no nosso coração e fixar, e que possamos meditar nela, né? Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, e bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidões de pecados. Amém? Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como dons dispenseiros da multiforme graça de Deus. E se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força de Deus. Supra, para que em todas as coisas seja Deus glorificado. Por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém por essa palavra. Tremendo, né? Então, assim, tudo que você fizer, faça para a honra e glória do Senhor. Não faça por você mesmo, não faça para você ganhar mérito, para você ganhar visibilidade, para você ser visto como uma pessoa legal, maravilhosa perante os homens, mas faça perante Deus. Ainda que ninguém veja, né? Ainda que ninguém veja, mas Deus está vendo tudo que nós fazemos, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. E há um livro, né? Há um livro das obras. Então tudo que você está fazendo, se você tem condições de fazer, se você tem condições de servir alguém, de ajudar alguém e não ajuda, se você tem reservas e acumula, e você vê pessoas carentes, você vê pessoas com necessidade, você não ajuda, você não serve, você simplesmente ignora ou vira a cara, no livro das obras está tudo que você fez. Mas se você também serve, se você também ajuda, se você tem disponibilidade de estar sempre servindo alguém com amor, com carinho, também está sendo visto. Ainda que ninguém veja, ainda que você faça no oculto, ou coisas boas ou coisas ruins, Deus está vendo. Porque os olhos dele pairam sobre toda a humanidade. E Deus sabe as coisas boas que nós fazemos ou as coisas ruins. Então eu queria que você meditasse nessa palavra, que tudo que você fizer, você faça para a glória do Senhor, né? Para que você, quando chegar naquele dia, porque você vê que aqui fala os tempos estão próximos, está findando os dias, a vinda de Jesus é proeminente. Então Jesus já está voltando por estes dias. Então quando ele vier, quando ele olhar a sua obra, quando ele for lá olhar o seu livro da vida, que seja um livro grosso como uma Bíblia, cheio de obras boas, né? Nós fazemos coisas ruins também, né? No tempo atrás, eu só fazia coisas ruins, né? Mas quando você tem um verdadeiro encontro com Cristo, você vai mudando gradativamente. Gradativamente as suas obras boas vão cobrindo aquelas obras más. Ainda que as pessoas olhem para você e falem: você tem isso, você fez isso. Mas a sua justiça é diante de Deus, não diante dos homens. Vós sois justificado diante de Deus, não diante dos homens. Pois as obras más que você fazia como morto, porque aquele que não tem Cristo, eu queria que você entendesse isso.
Se você ainda não confessou Jesus, se você não declarou com a sua boca e no seu coração você creu e declarou diante de Deus e diante dos homens que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador, e que você se arrepende dos seus pecados e que você quer levar uma nova vida diante de Deus, diante dos homens, se você não fez isso ainda, esquece batismo quando você era bebezinho, esquece isso, isso não vale nada. Isso não vale nada. O batismo é na consciência. Você declara Jesus Cristo na sua consciência. Como é que um bebê pode declarar que aceita Jesus? Então isso é mentira, isso é balela. Você adulto, mental, racional, falar: eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Se você não fez isso ainda, para Deus, para Jesus Cristo, para o Espírito Santo, você é como morto. A Bíblia fala: os que estão mortos são aqueles que estão sem Cristo. Então você está vivendo, sorrindo, conversando, bebendo, casando, se dando em casamento, mas para Deus você é como um morto. Então quando você declarar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, aí você será vivo. Ainda que peque, ainda que falha, porque nós somos pecadores, nós somos falhos, mas o pecado de Adão e Eva, os nossos pecados passados, a palavra diz que Deus jogou no mar do esquecimento, e Deus não se lembra mais dele. Então medita nessa palavra aí, tá? Que o Senhor Jesus Cristo possa nos dar sabedoria, entendimento e discernimento através dessa palavra. Que o Espírito Santo nos ensine todas as coisas e nos faça lembrar tudo o que Jesus disse, pois foi para isso que ele veio. Amém? Fica com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.